Salmo 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e balançam as suas cabeças, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te afastes de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Até aqui, nessa noite. Quantos de vocês conhecem a frase "eu sou brasileiro, não desisto nunca"? Todos vocês conhecem essa frase? Vocês sabem de onde ela surgiu? Ela surgiu no ano de 2004. Nesse ano, numa tentativa de elevar a autoestima do povo brasileiro, em 19 de junho de 2004, a Associação Brasileira de Anunciantes lançou a campanha "O melhor do Brasil é o brasileiro". E o slogan dessa campanha era "Eu sou brasileiro e não desisto nunca". O impacto dessa campanha foi tremendo, tanto que esse slogan caiu no uso popular. Talvez agora não tanto, porque fazem quase 20 anos dessa campanha. Mas esse slogan, ele entrou para a filosofia de vida do povo brasileiro. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Agora, por que essa campanha teve todo esse impacto? Como uma frase tão simples quanto "eu sou brasileiro e não desisto nunca", como isso foi capaz de atingir de forma significativa milhões de pessoas? O sucesso deste slogan é explicado por um dos efeitos mais devastadores do pecado: a desistência, a falta de perseverança. Em Adão nós somos criados por Deus perfeitos. Mas o pecado estragou todas as coisas em nós. Todas as coisas em nós foram estragadas pelo pecado. E um dos estragos causados pelo pecado é exatamente a falta de perseverança, a desistência. Quando as coisas ficam difíceis, o pecado em nós nos leva ao desespero. E o desespero nos leva à desesperança, e a desesperança nos leva à desistência. De repente, a escola fica difícil e nós desistimos dos estudos, porque a escola ficou difícil. De repente, o relacionamento ficou difícil e nós desistimos do casamento. A maioria dos divórcios e separações não ocorrem exatamente por isso, porque o relacionamento ficou difícil. E as pessoas desistem.
essa tendência pecaminosa que nos leva a desistir, ela permanece, ela persiste em nós mesmo depois da nossa conversão a Deus. Essa tendência à falta de perseverança, essa tendência à desistência, persiste em nós mesmo depois da nossa conversão a Deus. É por isso que mesmo depois da conversão a Deus, quando a vida fica difícil, muitos desistem de Deus. Muitos desistem de Deus e o negam de forma aberta. Mas é possível desistir de Deus sem negá-lo de forma aberta. Todos nós acho que conhecemos pessoas que desistiram de Deus negando de forma aberta. Mas é possível desistir de Deus sem negá-lo de forma aberta. É possível desistir de Deus, é possível negar a Deus de forma camuflada. Sem que ninguém perceba que nós estamos desistindo de Deus, sem que ninguém perceba que nós estamos negando a Deus. Quem vê de fora pensa que nós estamos firmes. Quem vê de fora pensa que nós permanecemos na fé, que nós não negamos a Deus, que nós não desistimos de Deus. Mas a verdade é que, quando analisada, quando interpretada à luz da palavra de Deus, muitas vezes a nossa vida vai mostrar que nós desistimos de Deus, que nós o negamos. E que ações são essas que nós demonstramos? Quais são essas ações pelas quais nós demonstramos que negamos a Deus, que nós desistimos de Deus? Provavelmente muitas, mas a que nós vamos tratar nessa noite é a seguinte: nós demonstramos que desistimos de Deus e o negamos quando desistimos de, com fé, orar a Ele no meio das nossas aflições. Essa é uma forma de negar a Deus de forma camuflada. É uma forma de desistir de Deus de forma camuflada. O desistir de orar a Ele no meio das aflições. De repente a vida ficou difícil, talvez a vida ficou quase impossível, e você pensa que nem vale a pena orar a Deus. Porque, ao que tudo indica, Ele nem está aí para você. Ele não se importa com você. Então, para que orar? Nem vale a pena orar a Deus. Por que você vai continuar pedindo algo a alguém se você percebe que esse alguém não se importa com você? Mudando um pouquinho o cenário, as pessoas diriam para tu ter respeito próprio, né? Tu fica atrás de alguém que não está a fim de ti, as pessoas dizem que tu tem que ter respeito próprio. Tem que ter amor próprio, tu não pode ficar te humilhando, indo atrás de alguém que não está a fim de ti. É assim que nós pensamos com relação a Deus também. Para que eu vou ficar me humilhando diante de Deus se Ele não está nem aí para mim? Eu tenho que ter amor próprio. Para que se humilhar por alguém que não está nem aí para mim? Quando a gente pensa dessa forma, não é que nós pensemos que não há nada que Deus possa fazer por nós.
Quando você pensa que nem vale a pena orar a Deus porque Ele não está nem aí para você, não é que você pense que não há nada que Deus possa fazer por você. Você até sabe que Deus poderia resolver o teu problema de milhares de formas diferentes. Deus poderia usar para resolver o teu problema. Você sabe disso. Você sabe que Deus tem o poder para resolver o teu problema. Então não é que você pense que não há nada que Deus possa fazer por você. O que você pensa, o que você acha, é que não há nada que Deus queira fazer por você. São duas coisas diferentes. Você sabe que Deus pode fazer algo por você, mas ao mesmo tempo você acha que Deus não quer fazer nada por você. Ele pode, mas não quer. Não há nada que Deus queira fazer por você. E quando nós chegamos a pensar isso, que Deus não quer fazer nada por nós, por que perderíamos tempo orando? Qual o sentido de orarmos a Deus se do fundo do nosso coração nós achamos que não há nada que Ele queira fazer por nós? Por que orar? Por que continuar orando? Ocorre que essa ideia, esse pensamento, é um pensamento satânico, demoníaco, diabólico. Quando nós chegamos a pensar que não há nada que Deus queira fazer por nós, nós não estamos pensando de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos pensando de acordo com aquilo que o diabo quer que nós pensemos. A gente poderia dizer que esse é um dardo inflamado de Satanás, lançado contra nós, lançado contra as nossas almas, lançado contra os nossos corações, que nos leva a duvidar do amor de Deus, que nos leva a duvidar da bondade de Deus. Como nós nos protegemos deste pensamento satânico? Como nós nos livramos dessa ideia demoníaca que talvez já tenha nos infectado? Como nós não negamos a Deus de forma camuflada? Como nós não desistimos de Deus? Fazendo o exato oposto daquilo que o mundo, o diabo e a nossa carne querem. Fazendo o exato oposto daquilo que o mundo, o diabo e a nossa carne nos sugerem. O mundo, o diabo e a nossa carne nos dizem que nem vale a pena orar a Deus, porque não há nada que Deus queira fazer por nós. Então agora é que nós vamos orar a Deus com fé, tendo certeza de duas coisas. A primeira certeza que nós devemos ter é que Deus tem o poder de fazer tudo por nós. E a segunda certeza que nós devemos ter é que não há nada que Deus não queira fazer por nós. A primeira afirmação é fácil de ser, né? Deus tem o poder de fazer tudo por nós. Agora a segunda afirmação é um pouquinho mais difícil. Não há nada que Deus não queira fazer por nós. Ou seja, Deus quer fazer tudo por nós. Com que base a gente pode afirmar isso? Simples. Em 2 Coríntios capítulo 1, vocês não precisam abrir lá, Paulo afirma que todas as promessas que existem da parte de Deus são sim para aqueles que creem em Jesus, são sim para aqueles que estão em Jesus. Todas as bênçãos prometidas por Deus na sua palavra são sim para os filhos de Deus. Isso quer dizer que não há nada que Deus não queira fazer por nós. Ou colocando de uma forma positiva, Deus quer fazer tudo por nós.
Deus quer fazer por nós tudo aquilo que Ele mesmo prometeu na sua palavra. Todas as coisas que na sua palavra Deus diz que são boas, agradáveis, desejáveis, todas essas coisas Deus quer fazer por nós. Deus tem todo o poder para fazer tudo por nós e não há nada que Ele considere bom, agradável e desejável que Ele não queira fazer por nós. E nós alcançamos de Deus todas essas coisas quando aprendermos a não desistirmos dEle. Quando aprendermos a não desistirmos de, com fé, buscá-lo no meio das nossas aflições. E quando Ele nos der a vitória, não devemos deixar de proclamá-lo, de anunciar a Ele com louvor, porque essa será a tentação satânica sobre nós quando Deus nos livrar da aflição. A primeira tentação no meio da aflição é a seguinte: não há por que orar a Deus, porque não há nada que Ele queira fazer por nós. Quando nós não ouvimos essa tentação, quando nós oramos a Deus no meio da aflição e Ele nos dá a vitória, a segunda tentação é nos esquecermos de tudo aquilo que Deus fez por nós e deixarmos de anunciar tudo aquilo que Ele fez por nós com louvor. O orgulho de ser brasileiro até pode te empolgar um pouco, a ponto de você dizer: sou brasileiro e não desisto nunca. Mas a verdade é que esse orgulho nacional, esse patriotismo idiota, me perdoem a expressão, isso não é capaz de te fazer vencer as maiores aflições da vida. O Salmo 22 te ensina um outro tipo de orgulho, não um orgulho nacional, pecaminoso e idólatra, mas um orgulho humilde. Que parece um paradoxo, né? Um orgulho humilde. Um orgulho humilde e temente a Deus, que diz o seguinte: Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Em vez de dizer, eu sou brasileiro e não desisto nunca, devemos dizer, Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Talvez essa seja a verdade bíblica mais importante que nós devemos aprender e na qual devemos crer. Deus jamais desiste dos seus filhos. E já que Deus, o teu Pai, nunca desistirá de você, você deve corresponder a essa perseverança de Deus. Deus persevera em continuar contigo, então você deve corresponder a essa perseverança de Deus. Não desista dele, nem o negue, como quer o mundo, Satanás e a tua própria carne. Quando a vida ficar difícil, quando a vida ficar talvez quase impossível de ser vivida, não desista de, com fé, buscar a Deus no meio da aflição. Não desista de buscar a Deus na aflição e no seu devido tempo Ele vai te dar a vitória. E então você o proclamará com louvor. É com essa verdade bíblica que o Espírito Santo quer nessa noite te animar e admoestar. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo te diz. Não desista de, com fé, buscar a Deus na aflição, nem de, com louvor, proclamá-lo
na vitória. Nessa noite nós vamos ver apenas a metade dessa afirmação. Não desista de, com fé, buscar a Deus na aflição. Porque enquanto eu estava preparando esse sermão, eu vi que se a gente fosse ver todo o Salmo, nós ficaríamos aqui 3, 4 horas. O que seria muito cansativo. Então, vocês perceberam que eu li apenas até o versículo 11? É apenas até o versículo 11 que nós iremos nessa noite. Deus é o meu Pai e Ele não desiste de mim. Mas não é assim que Davi está percebendo o seu relacionamento com Deus na ocasião em que ele escreveu esse salmo. Não sei se vocês perceberam. Davi não começa esse salmo dizendo: Deus é o meu Pai e Ele não desiste de mim. O sentimento de Davi era que Deus havia desistido dele. O sentimento de Davi era que Deus havia se esquecido dele. Esse era o sentimento de Davi, mas não apenas o sentimento dele. Essa era realmente a impressão que Davi tinha do relacionamento dele com Deus. Deus desistiu de mim. Deus se esqueceu de mim. Não é à toa que ele começa esse salmo queixando-se com Deus da seguinte forma: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês provavelmente estão pensando, tá, mas essa frase aqui foi dita por Jesus depois. A gente vai ver depois o que essa frase significa para Jesus, mas a gente tem que primeiro ver o que tudo isso aqui significa para Davi. Para Davi, não parece que Deus é o seu pai e que o seu pai não desiste dele. Para Davi, parece que Deus desistiu dele, parece que Deus se esqueceu dele, parece que Deus o desamparou. Desamparar no original hebraico tem o sentido de abandonar, rejeitar. Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me rejeitaste? Por que te esqueceste de mim? O que levou a Davi a ter a impressão de que Deus desistiu dele? O que levou Davi a ter esse sentimento de que Deus se esqueceu dele, de que Deus o desamparou, de que Deus o abandonou e rejeitou? O que levou Davi a pensar isso? O que levou Davi a sentir isso? A metade do versículo 1 e o versículo 2 nos respondem. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido, dos meus gemidos? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. O que levou Davi a pensar que Deus o havia desamparado, rejeitado, desistido dele? Foi a demora excessiva de Deus em responder às orações de Davi. Foi a demora excessiva de Deus em prestar o socorro que Davi estava pedindo a ele. Davi pergunta a Deus no final do versículo 1: o Senhor não está vendo o meu desespero? O Senhor não está vendo que a minha angústia é tanta que quando oro ao Senhor eu nem consigo falar direito? O Senhor não está vendo que quando eu abro a minha boca para orar ao Senhor, tudo que sai da minha garganta são gemidos? Eu nem consigo falar direito. Quando eu quero falar, tudo que sai são gemidos. Por que o Senhor está demorando tanto para me ajudar?
E ele continua no versículo 2. Deus meu, eu clamo ao Senhor durante o dia, com gemidos inexprimíveis, né? Aquele bramido do versículo 1, mas não há nenhuma resposta da tua parte. O Senhor não me ouve. O Senhor não me responde. E então eu penso, bom, quem sabe de noite o Senhor vai me responder. Já que o Senhor não respondeu durante o dia, quem sabe de noite o Senhor vai me responder. E então eu clamo à noite ao Senhor. Mas também não há nenhuma resposta. O Senhor criou a noite para que nós descansemos e repousemos, mas eu não consigo dormir, eu não consigo repousar. Porque eu clamo ao Senhor e não há resposta. Eu ergo a minha voz a Ti, eu apresento a Ti a minha angústia e o meu desespero, com gemidos, e o Senhor não me responde. Você já passou por uma situação assim? Por situação semelhante? O teu coração está angustiado. E a tua mente está atormentada por causa do desespero. E então você recorre a Deus. Você vai ao único que pode te ajudar. Você ora a Ele e a angústia que você sente é tão grande que você nem consegue falar direito. Você perde o controle e chora. Você quer falar, mas só saem os gemidos de choro, de desespero, de angústia. Você ora a Deus hoje, você ora a Deus amanhã, depois de amanhã, por uma semana, por 2, 3, 4 semanas, por um mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses, e não vem nenhuma resposta da parte de Deus. Davi não diz aqui por quanto tempo ele está orando a Deus com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis aqui ficou por minha conta. Né? Já que ele fala de bramido, de gemido, eu estou pegando junto lá Romanos 8 e colocando aqui. Ele não diz quanto tempo ele ficou orando, mas certamente ele ficou orando tempo suficiente para que, de acordo com aquilo que ele considera justo, Deus já deveria ter respondido a ele. Porque tudo depende da situação, né? Se eu tenho aqui do meu lado uma pessoa morrendo, a resposta tem que ser imediata, né? Não adianta a resposta vir depois que a pessoa morreu. Para Davi, ele precisava de uma resposta rápida da parte de Deus. E essa resposta não vinha. Então, você ora a Deus hoje, amanhã, depois de amanhã, uma semana, 2, 3, 4 semanas, um mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, e não vem resposta nenhuma.
A tua circunstância permanece a mesma. Ou talvez a tua circunstância agora está pior. Desde o momento que você começou a orar a Deus. A angústia e o desespero permanecem te atormentando. Talvez alguns de vocês estão agora mesmo experimentando isso. Mas ainda que você não esteja passando por situação semelhante, se coloque no lugar de Davi. Se coloque no lugar dos teus irmãos que estão passando por situação semelhante. E então responda para si mesmo com toda a sinceridade de quem sabe que Deus conhece os teus pensamentos e sentimentos. Se você estivesse vivendo a circunstância de Davi, essa circunstância aqui, se você estivesse na mesma circunstância que alguns dos teus irmãos estão, você não se sentiria desamparado por Deus? Não pareceria a você que Deus simplesmente se esqueceu de você? Não pareceria que Deus desistiu de você? Não pareceria que Deus te abandonou? Que Ele está te rejeitando como filho dele? Porque que pai é este que ouve os seus filhos gemendo de angústia e desespero e não faz nada? Mas talvez pior do que isso, talvez pior do que constatar que Deus o havia desamparado e dele se esquecido, talvez pior do que perceber que Deus o havia abandonado, rejeitado e dele desistido, para Davi talvez pior do que tudo isso, foi constatar que no decorrer da história do seu povo, no decorrer da história de Israel, Deus livrou aqueles que nele confiaram. E não permitiu que eles fossem confundidos nem envergonhados. Versículos 3, 4 e 5. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos, não foram envergonhados. Por que perceber isso? Por que perceber que na história do povo de Deus, na história de Israel, Deus livrou aqueles que nele confiaram, Deus livrou aqueles que clamaram a Ele? Porque talvez para Davi perceber isso seja pior do que se sentir desamparado por Deus. Talvez seja pior porque ao perceber que Deus livrou os outros, não a ele, isso apenas solidificou para Davi que Deus de fato o havia desamparado. Porque se Deus não responde a ninguém, pelo menos eu sei que Deus não está respondendo a ninguém. Pelo menos eu sei que se Ele desamparou alguém, Ele desamparou a todos. Se Ele rejeitou alguém, Ele rejeitou a todos, porque Ele não está respondendo a ninguém, Ele não está livrando a ninguém. Mas quando a gente percebe que Deus livra os outros, mas ama nós, é porque existe algo de muito errado aqui. Deus realmente desistiu de mim. Dos outros Ele não desistiu, mas de mim Ele desistiu. Deus não desamparou os outros, mas a mim Ele desamparou.
ao perceber que Deus livrou os outros das suas angústias, mas não a ele mesmo, Davi talvez tenha começado a desconfiar do caráter de Deus, pensando que Deus faz acepção de pessoas. Ele livra os outros, mas não a mim. Ele salvou os outros, mas não a mim, porque afinal de contas, olha os versículos 13 e 4. Ou melhor, desculpe, 4 e 5. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Davi também confiou em Deus. Mas Deus não livrou a Davi como livrou aos demais. Versículo 5. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Davi também clamou a Deus, mas ao contrário dos demais, Deus abandonou Davi a confusão e a vergonha. Você já chegou a pensar que Deus faz acepção de pessoas? Talvez você não tenha questionado a Deus dessa forma, mas talvez alguns pensamentos já tenham subido à tua mente. Por que os outros e não eu? Por que os outros e não eu? Por que Deus responde a oração dos outros, mas não responde as minhas? Por que Deus livrou aos outros da angústia, do desespero, da confusão e da vergonha e não a mim? Se Deus fez tudo por eles, por que Ele não faz o mesmo por mim? Deus habita no meio dos louvores daqueles a quem Ele livrou. Mas parece que de mim Deus não quer ouvir louvor algum pelo livramento. Parece que de mim Deus só quer ouvir gemidos. Porque o louvor aqui do versículo 3 é o louvor que foi cantado por aqueles a quem Deus livrou. É o louvor que foi cantado por aqueles a quem Deus resgatou da vergonha e da confusão. Eles são melhores do que eu? Deus ama mais a eles do que a mim? Essas são talvez as questões que perturbam a mente de Davi enquanto ele escreve esse salmo. Porque ele está contrastando a sua experiência com a experiência do restante do povo de Deus. Eu clamo ao Senhor, mas não há resposta. Eles clamaram a ti e o Senhor respondeu, o Senhor os livrou, mas eu clamo, não há resposta. E de fato, aos olhos dos demais, aos olhos das pessoas que de camarote observavam a angústia e o desespero de Davi, ao perceberem que Deus não vinha em seu auxílio, para eles realmente Deus não amava Davi. Os versículos 6, 7 e 8, Davi vai falar acerca de si mesmo, como os outros veem ele, como os outros veem a Davi. Eu sou um verme. Eu não sou um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos aqueles que me veem zombam de mim, estendem os seus lábios
e balançam as suas cabeças, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Para aqueles que observavam a Davi na sua angústia, no seu desespero, e observavam que Deus não vinha em seu auxílio, que Deus não o ajudava, para eles realmente Deus não amava Davi. Para eles Davi era um verme, era um parasita, não era uma pessoa, não era um homem. Eles zombavam e tiravam sarro de Davi, o desprezavam completamente. Quando eles viam a Davi, eles faziam piada com Davi. Eles apontavam para Davi e riam de Davi. E enquanto balançavam as suas cabeças de um lado para o outro, com ironia e sarcasmo, eles diziam: olha só o Davi nessa desgraça toda. Ele confiou em Deus. Davi confiou em Deus. E sabe por que Davi confiou em Deus? Porque ele acha que Deus quer o bem dele. É por isso que ele confiou em Deus. Bem capaz que Deus vai livrar a Davi. Davi, Deus nunca vai te livrar. Sabe por quê? Porque Deus não está nem aí para ti, Davi. Bem feito para ti. Quem mandou confiar em Deus? É isso que quer dizer o versículo 8. Confiou no Senhor. Que piada! Que o livre! Que Deus o livre! Vamos ver se Deus virá livrá-lo. Bem capaz que Deus virá salvá-lo. Você já foi ridicularizado por confiar em Deus, quando tudo parece indicar que Deus te despreza e te desamparou? Você já foi ridicularizado por continuar confiando em Deus, quando tudo parece indicar que Deus não está nem aí para ti? Se sim, se você já foi ridicularizado, você está em boa companhia. Porque não apenas Davi foi ridicularizado por continuar confiando em Deus, quando tudo parecia indicar que Deus o havia desamparado. Jesus também foi ridicularizado por esse mesmo motivo. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo, se és filho de Deus. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, nós cremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, pois disse: sou o filho de Deus. Eles literalmente estão citando o Salmo 22 para Davi, para Jesus na cruz. Confiou em Deus, que o livre. Logo depois disso, logo depois desse relato aqui, pendurado na cruz em meio a gemidos de dor, angústia e desespero, Jesus gritou com voz amargurada:
a frase de abertura desse salmo: Deus meu, por que me desamparaste? A dor, a angústia e o desespero de Jesus eram reais. E a sua pergunta a Deus também é verdadeira. Por que o Senhor me desamparou dessa forma? Jesus está perguntando na cruz. E foi ali, enquanto agonizava, pendurado numa cruz, cheio de dores, angústia e desespero, foi ali que Jesus foi ridicularizado pelo povo. E os que iam passando, vou ler de novo para vocês aqui, os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando as suas cabeças, dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele diz ser o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, pois disse: sou o filho de Deus. Se você já foi ridicularizado por confiar em Deus, quando tudo parece indicar que Deus te despreza e te desamparou, você está em ótima companhia. Você está na companhia de Davi e você está na companhia de Jesus. E não é pouca coisa compartilhar a mesma experiência que Davi e Jesus viveram. Mas não basta que você compartilhe a mesma experiência de Davi e de Jesus. É necessário que você saiba o que fazer quando te ridicularizam por continuar confiando em Deus, quando tudo parece indicar que Deus te despreza, que Deus te desamparou. É necessário que você saiba o que fazer. O que você deve fazer, então? Você deve permanecer firme na mesma fé que te trouxe até aqui. Você deve permanecer firme na mesma fé que te faz ser ridicularizado como Davi e Jesus foram ridicularizados. Quando as pessoas fazem piada com você, riem de você, ridicularizam a você por você continuar confiando em Deus, o que você acha que essas pessoas estão dizendo nas entrelinhas? O que elas estão dizendo é que a fé e a esperança delas não estão postas em Deus. É isso que elas estão dizendo. Que a esperança delas, que a fé delas não estão postas, não estão depositadas em Deus. E elas querem convencer você a desistir de crer e esperar em Deus. É isso que elas estavam querendo fazer com Davi. Levar Davi a desistir da sua fé em Deus, levar Davi a desistir da sua esperança em Deus. É isso que eles queriam fazer com Jesus, enquanto ele estava na cruz. Levar Jesus a desistir da sua fé em Deus, levar Jesus a desistir da sua esperança em Deus. E é isso que elas querem fazer com você. Elas querem convencer você
não apenas a desistir de crer e esperar em Deus, mas elas querem levar você a crer e a esperar em qualquer substituto que elas encontraram para Deus. Porque a fé e a esperança são requisitos necessários para se viver neste mundo. É impossível nós vivermos neste mundo sem fé e sem esperança. A questão é em quem ou no que está a nossa fé e a nossa esperança. Ou a nossa fé e esperança está em Deus ou então em qualquer outra coisa. Quando as pessoas nos ridicularizam por continuarmos confiando em Deus, quando tudo parece indicar que Deus nos desamparou, o que elas querem fazer é que nós desistamos de Deus para colocarmos a nossa fé e a nossa esperança em qualquer substituto que elas encontraram para Deus. E esse substituto pode ser qualquer coisa. Pode ser um orgulho nacional idólatra que diz: sou brasileiro e não diz isso nunca. Quando as pessoas dizem de boca cheia, sou brasileiro e não desisto nunca, elas indicam que a sua fé, que a sua esperança estão postas em si mesmas e na cultura e na filosofia do seu povo e da sua nação. No caso dos judeus e israelitas, o seu orgulho nacional idólatra diria: nós somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Esse é o equivalente judeu ou israelita de eu sou brasileiro e não diz isso nunca. Nós somos filhos de Abraão e não servimos a ninguém, não somos escravos de ninguém. Além do orgulho nacional idólatra, outro substituto para Deus pode ser um líder político, um líder militar, que é representado pela famosa frase do Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos em um homem que pode liderar a nação. Nós confiamos em um homem que pode liderar os militares. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas o que o Salmo 20 diz? Esses que confiam em carros e cavalos, estando de pé, eles caem. Mas aqueles que confiam no Senhor, estando prostrados, se levantam. Outros ainda colocam a sua fé e confiança no próprio pecado. Eles dizem: a mentira vai me salvar. O engano vai me salvar. A hipocrisia vai me salvar. O fingimento vai me salvar. A maledicência vai me salvar. A fofoca vai me salvar. A diversão, o entretenimento vai me salvar. O álcool vai me salvar. As drogas vão me salvar. A imoralidade sexual vai me salvar. O roubo vai me salvar, o assassinato vai me salvar. Mas se somos verdadeiramente filhos de Deus, não podemos colocar a nossa fé e esperança em nenhum outro que o próprio Deus. Quando te ridicularizarem e fizerem piada com você, por você continuar confiando em Deus, quando tudo parece indicar que o próprio Deus te despreza e te desamparou, não volte atrás, mas continue crendo e esperando em Deus, pois foi isso que Davi e Jesus fizeram quando eles foram ridicularizados. Eles continuaram crendo e confiando em Deus.
Eles continuaram colocando a sua esperança em Deus. Diante da zombaria dos incrédulos, Davi e Jesus permaneceram firmes, tendo a sua fé e esperança depositadas em Deus, como quem diz: Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Versículos 9 e 10. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando ao seio de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, desde o nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. A prova de que Deus nunca desiste dos seus filhos é o cuidado que Ele tem conosco desde o momento que nós nascemos até agora. Mesmo quando ainda nós não o conhecíamos. Pense em todas as vezes que você poderia ter morrido antes de conhecer a Deus. Pense em todas as pessoas que morreram sem terem conhecido a Deus. Todas as pessoas que você conhece que morreram sem terem conhecido a Deus. E agora pense em todas as vezes que você poderia ter morrido antes de conhecer a Deus. Mesmo antes de o conhecermos, Ele já era o nosso Deus. Não porque nós o escolhemos, mas porque Ele nos escolheu. Mesmo antes de o conhecermos, Ele já era o nosso Deus, porque tendo nos amado desde antes da fundação do mundo, Ele dirigiu as nossas vidas, Ele supervisionou todas as coisas que dizem respeito a nós, para que nós chegássemos a conhecê-lo. E então o reconhecêssemos como nosso Deus e Pai. É por isso que, ainda que fosse real o sentimento de que tivessem sido esquecidos, abandonados e rejeitados por Deus, tanto Davi quanto Jesus sabiam que Deus não havia desistido deles. O sentimento deles era real. O sentimento deles era que Deus havia desistido deles, de que Deus os havia desamparado. Mas a verdade é que tanto Davi quanto Jesus sabiam que que Deus não havia desistido deles. Eles sabiam que Deus não havia se esquecido deles. E que eles não tinham sido rejeitados, não tinham sido abandonados, não tinham sido desamparados por Deus. Por quê? Porque eles sabiam que desde o seu nascimento, Deus os havia protegido. Deus havia cuidado deles. A gente pode perceber que tanto Davi quanto Jesus, apesar do seu sentimento, apesar do sentimento de terem sido rejeitados e abandonados por Deus, a gente pode perceber que tanto Davi quanto Jesus sabiam que Deus não os havia desamparado exatamente pela escolha de palavras, pela forma como eles usam as palavras quando eles se queixam a Deus. Antes de perguntar, por que me desamparaste? Eles disseram, Deus meu, Deus meu.
Ao começar a sua pergunta angustiante e desesperada com Deus meu, tanto Davi quanto Jesus estão afirmando que apesar dos seus sentimentos e apesar das aparências, apesar de tudo aquilo que as aparências indicam, eles sabem que de fato Deus não os desamparou. Eles sabem que Deus continua sendo o seu Deus. Por isso que eles dizem, Deus meu, Deus meu. Eles sabem que Deus não os desamparou, ainda que agora ele pareça estar distante, ainda que agora ele pareça estar indiferente quanto ao sofrimento deles. E agora eu preciso corrigir a forma como nós interpretamos os versículos 3, 4 e 5. Talvez Davi de fato tenha escrito os versículos 3, 4 e 5 cheio de perplexidade, como quem pergunta, por que o Senhor não faz por mim aquilo que o Senhor fez pelos demais? Talvez Davi tenha escrito estes versos tomado pela perplexidade de que talvez Deus faça acepção de pessoas, mas eu acho que não é esse o caso. Eu creio que Davi faz questão de relembrar e citar de volta para Deus os seus atos de salvação e bondade para com seu povo, para alimentar e fortalecer a sua fé e a sua esperança em Deus. E também para argumentar com Deus em oração a favor do seu caso. Não é que Davi esteja perguntando a Deus, por que o Senhor não faz por mim aquilo que o Senhor fez pelos outros? Não, o que Davi está fazendo é reafirmando a bondade e a misericórdia de Deus. Eu sei que o Senhor salvou o teu povo no passado, então eu tenho certeza que o Senhor vai me salvar também. É isso que Davi está fazendo nos versículos 3, 4 e 5. Eu interpretei de forma equivocada aqueles versículos ali, apenas para mostrar aquilo que pode se passar pelas nossas mentes. Porque os outros e não eu. Mas de fato, Davi escreveu isso aqui para reafirmar o seguinte: eu sei que o Senhor fez pelos outros, então eu tenho certeza que o Senhor vai fazer por mim também. Tanto Davi quanto Jesus, nos momentos de maior angústia, dor e desespero, eles disseram ao mundo, ao diabo e a si mesmos, Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Porque é isso que a gente pode entender nos versículos 9 e 10. Desde que eu nasci, o Senhor tem cuidado de mim. Então não é agora que o Senhor vai deixar de cuidar de mim. Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Você também deve dizer ao mundo, ao diabo e a si mesmo: Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Eu notei que no WhatsApp, no Facebook e provavelmente no Instagram também, as pessoas gostam de colocar mensagens cheias de confissões positivas acerca de si mesmas. As pessoas gostam de postar mensagens que louvam a sua garra, a sua força, a sua persistência. E muitas outras qualidades. Eu percebi isso. E eu confesso para vocês que para mim foi um tanto quanto estranho perceber isso. Você já parou para pensar por que as pessoas fazem isso? Ou talvez se você faça isso, se você posta mensagens louvando a si mesmo, a sua garra, força e outras coisas, você já parou para pensar por que você faz isso? Não é que as pessoas realmente creiam
que elas sejam tudo aquilo que essas mensagens dizem que elas são. Não é isso. Não, elas não acham que tem toda essa força, toda essa garra. Elas não acham isso de si mesmas. Elas sabem que elas não são nada daquilo. Elas postam essas mensagens na ilusão de que um dia elas terão a garra que agora dizem ter. Elas postam essas mensagens na ilusão de que um dia elas serão tudo aquilo que tais mensagens dizem que agora elas são. E como elas não aguentam mais as suas vidas patéticas e insignificantes, elas se agarram a essas postagens como se num dia, num passe de mágica, elas conseguirão resgatar a si mesmas da sua miséria existencial. E, a meu ver, tudo isso não passa de um exercício fútil de pensamento mágico. Uma deturpação tragicômica do postulado cartesiano que dizia: penso, logo existo. A hipótese de Descartes foi deturpada pelos pensadores de si mesmos que pululam nas redes sociais, e a premissa com a qual eles se iludem é a seguinte: escrevo, logo sou. Não é mais penso, logo existo. Agora é escrevo, logo sou. E elas têm essas pessoas têm a falsa infantil esperança de que a quantidade de likes e o número de compartilhamentos possam tornar realidade aquilo que elas dizem com falsidade de si mesmas. Quanto mais as pessoas curtirem, quanto mais as pessoas compartilharem, mais eu vou ter poder de me tornar aquilo que, com falsidade, eu digo que eu sou. A esperança dessas pessoas está ancorada naquilo que elas são. Mas a verdade não, é pior do que isso. A esperança delas não está ancorada naquilo que elas são. Porque se fosse isso, já seria ruim. A esperança delas está ancorada no modo como elas anseiam que os demais as vejam, o que é simplesmente doentio e bizarro. Mas para nós que somos filhos de Deus, a nossa esperança não pode nem deve estar ancorada naquilo que nós somos ou naquilo que nós um dia desejamos ser. Não deveríamos nos gloriar em nós mesmos. Pelo contrário, deveríamos ter um orgulho humilde e temente a Deus. Deveríamos ter orgulho do amor de Deus por nós e da sua bondade para conosco. Se quisermos postar algo nas redes sociais que de fato possa nos trazer esperança e renovar a nossa fé em meio à angústia e ao desespero, que postemos então: Deus é o meu Pai, Ele nunca desiste de mim. Nada de eu sou brasileiro e não desisto nunca, porque isso é uma idolatria boba. Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Quando você se sentir triste e desanimado, diga ao mundo, ao diabo e a si mesmo: Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Quando você se sentir angustiado e desesperado, diga ao mundo, ao diabo e a si mesmo:
Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Quando parecer que Deus está demorando demais para responder às suas orações, quando parecer que Deus está demorando demais para te livrar da angústia, diga ao mundo, ao diabo e a si mesmo: Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Quando você for orar a Deus e a angústia e o desespero forem tantos que só saem gemidos da tua garganta, entre um gemido e outro, diga ao mundo, ao diabo e a si mesmo: Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Quando o mundo, o diabo e a tua própria carne te ridicularizarem, tentando fazer com que você desista de continuar crendo e esperando em Deus, diga ao mundo, ao diabo e a si mesmo: Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. Creia nisto e confesse isto a todo momento. Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. E sabendo que Deus é o teu Pai e Ele nunca desiste de você, jamais desista de com fé buscá-lo, ainda mais quando a angústia está perto e não há ninguém que possa te ajudar. Versículo 11: não te alongues de mim, não te afastes de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Note aqui o jogo de palavras que Davi faz nesse versículo. Entre longe e perto. Não fiques longe de mim. Por quê? Porque a angústia está perto. Não te alongues de mim. Não fique longe de mim, porque a angústia está perto de mim. A angústia estava tão perto de Davi que para ele parecia que Deus estava tão longe. E ele se obriga então a pedir a Deus: não fica longe de mim. Não fica longe de mim, porque tudo que eu tenho perto de mim agora é angústia. E não tem ninguém que possa me ajudar. Não há ninguém que ajude. Você também deve orar dessa forma. Toda vez que a angústia estiver perto de você, clame a Deus para que Ele não fique longe de você. Não te afaste de mim, Senhor. Vem para perto de mim, porque a angústia está aqui de novo. E eu não sei o que eu posso fazer para me livrar dela. E é aqui, é nesse momento, que as doutrinas da encarnação do Filho de Deus e da união das naturezas divina e humana em Jesus encontram aplicação prática. Muitas vezes, por causa dos ataques heréticos de seitas como as Testemunhas de Jeová, nós nos apegamos tanto à divindade de Jesus, o que é importante, mas nós nos apegamos tanto à divindade de Jesus que nós nos esquecemos da sua humanidade. Eu até posso dar um exemplo para vocês. Há talvez um pouco mais de um ano agora, eu estava conversando com alguém, essa pessoa estava passando por um problema, ela estava com problema de saúde, um familiar também estava com problema de saúde,
E essa pessoa, ela se referiu aos sofrimentos de Jesus, mas depois de se referir aos sofrimentos de Jesus, ela disse, mas Jesus era Deus. Como quem diz, os sofrimentos de Jesus não eram reais, porque como Deus pode sofrer alguma coisa? Né? Não há como Deus sofrer realmente como nós sofremos. Essa pessoa, ela estava corretamente apegada à divindade de Jesus. Só que ela se apegou tanto à divindade de Jesus que ela se esqueceu que, sendo Jesus plenamente Deus, ele também era inteiramente homem. Jesus é tão divino quanto o Pai e o Espírito Santo, mas nós não podemos esquecer que por ocasião da sua concepção miraculosa no ventre de Maria, o Filho eterno de Deus, mantendo a plenitude da sua divindade, tomou sobre si a plenitude da natureza humana. Ele acrescentou a sua divindade à humanidade, com todas as suas fraquezas, com todas as suas fragilidades, com a clara exceção do pecado. Ele não herdou a nossa natureza pecaminosa, mas fora isso, ele herdou todas as coisas que pertencem a nós. Isso quer dizer que Jesus, por causa da sua humanidade, literalmente experimentou e vivenciou em si mesmo todas as coisas que nós vivenciamos e experimentamos. Nenhum dos nossos sofrimentos é estranho a Jesus. A mesma angústia que nós sentimos, ele também sentiu. O mesmo desespero, a mesma tristeza, as mesmas dores, as mesmas provações, as mesmas tentações, todas essas coisas Jesus experimentou em si mesmo. E Jesus venceu todas essas coisas. Jesus venceu todas essas coisas e ele está assentado agora à direita de Deus, de onde ele reina com poder e autoridade sobre os céus e a terra. Mas não apenas isso, porque ele não é apenas o nosso rei, ele também é o nosso sumo sacerdote diante do Pai, vivendo para interceder a nosso favor. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão era necessário que em tudo ele se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, nessas mesmas coisas ele pode socorrer aos que estão sendo tentados. Ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio deles chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, o fez isso de uma vez por todas, porque a lei constituiu como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas.
Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho aperfeiçoado para sempre. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Eu citei para vocês aqui vários versículos tirados da Epístola aos Hebreus. E por que eu fiz essa grande citação? Eu fiz essa grande citação para que você entenda de uma vez por todas que não há nenhuma circunstância, angústia, desespero, dor, provação, tentação, tribulação que você possa passar pelas quais Jesus não tenha passado. Você se sente desamparado por Deus? Jesus também se sentiu desamparado por Deus. Jesus também se sentiu abandonado por Deus. Não há nada que você possa viver nesse mundo que Jesus não tenha vivido antes de você. Não há nada que você possa viver neste mundo que Jesus não tenha vencido no teu lugar. Jesus foi desamparado por Deus e venceu todas as coisas para te dar a salvação eterna. E essa salvação eterna, ela também faz provisão para as nossas vidas aqui e agora. Porque, como eu disse na semana passada, se todas as coisas que nós fazemos devem ser para a glória de Deus, isso quer dizer que todas as coisas das nossas vidas são importantes para Deus. Isso quer dizer, então, que a salvação eterna que Jesus nos comprou, se sentindo desamparado por Deus, essa salvação faz provisão para as nossas vidas aqui e agora. Sabendo a dor que sentimos quando nos parece que Deus nos desamparou, porque Jesus sentiu essa mesma dor, Jesus, o nosso sumo sacerdote, intercede por nós diante do Pai. E Jesus intercede por Deus a nosso favor para que Ele não permaneça muito tempo longe de nós. Porque Jesus sabe o que nós estamos passando. Jesus sabe que a angústia está perto e não há quem possa ajudar. Porque Jesus passou por isso. A angústia estava perto de Jesus, ele sentia que Deus estava longe e ele sabia que ninguém podia ajudá-lo. Jesus intercede por nós. E a maravilha da intercessão de Jesus é que o Pai jamais rejeita as intercessões de Jesus. Jesus nunca vai apresentar uma intercessão a Deus para a qual Deus vai dizer, não, isso aí eu não vou fazer, isso que tu está pedindo eu não vou fazer. Pai nunca rejeita as intercessões que o seu Filho faz a nosso favor. Em Jesus, você foi feito filho de Deus. Então, tendo a Jesus como sumo sacerdote, você deve dizer com fé e esperança, Deus é o meu Pai e Ele nunca desiste de mim. E já que Deus jamais desiste de você, você também não deve desistir de orar a Ele. Jamais pense o seguinte, não há nada que Deus queira fazer por mim. Jamais pense, não há nada que Deus queira fazer por mim, porque em Jesus, todas as promessas que Deus fez na sua palavra, são sim para você.
Então, com fé e confiança, e em nome de Jesus, peça que Deus cumpra na sua vida aquelas promessas às quais você sente necessidade. Peça a Deus que Ele cumpra aquelas promessas cujo cumprimento vão resolver a tua angústia. Eu estou angustiado por essa razão. Essa razão que me deixa desesperado. Aí você vai encontrar na palavra de Deus uma promessa que resolve a situação que te deixa angustiado e desesperado. E então você vai pedir que Deus cumpra na tua vida essa promessa, porque é essa promessa que vai resolver o teu problema. Peça que Deus cumpra na tua vida aquelas promessas cujo cumprimento vão resolver com perfeição a tua angústia, o teu desespero, os teus gemidos, as tuas lágrimas. Com insistência e perseverança, apresente a Deus a tua angústia, o teu desespero, as tuas lágrimas, os teus gemidos, mas não apenas isso. Peça que Deus cumpra na tua vida aquilo que Ele mesmo proveu para resolver a tua circunstância. Apresente com insistência e perseverança os teus pedidos a Ele, confiando que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. E sendo Deus um galardoador de todos aqueles que o buscam, Ele certamente não vai permitir que aqueles que o buscam fiquem confundidos, fiquem envergonhados. Como diz o versículo 5. A gente pode ler novamente o versículo 5. Salmo 22, versículo 5. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Uma outra tradução pode ser, e não foram envergonhados. O que é se sentir confundido aqui? O que é se sentir envergonhado? Ficar confundido ou envergonhado, no contexto do versículo 5, no contexto desse salmo, significa buscar a Deus com a esperança de ser salvo por Ele e ver essa esperança frustrada. Ficar confundido é buscar a Deus tendo a esperança de que Ele vai nos salvar e não ser salvo por Deus. Isso é ficar confundido. Isso é ser envergonhado. É buscar a Deus com a esperança de ser salvo por Ele e não ser salvo por Ele. Sendo que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam, certamente Ele não vai permitir que aqueles que o buscam fiquem confundidos e envergonhados. Ele não vai permitir que para sempre as pessoas apontem para nós e nos ridicularizem por continuarmos confiando em Deus quando tudo parece indicar que Deus nos desamparou. Não vai ser para sempre. Essa ridicularização não vai durar para sempre. Porque Deus não permite que aqueles que confiam nele fiquem confundidos. Deus não permite que aqueles que confiam nele fiquem envergonhados. Deus não confunde nem envergonha nenhum daqueles que o buscam com fé e esperança, com insistência e perseverança. Do nosso ponto de vista, Deus sempre vai parecer tardio. Do nosso ponto de vista, sempre vai parecer que Deus está agindo tarde demais. Do nosso ponto de vista, sempre vai parecer que Deus está atrasado. Mas do ponto de vista de Deus,
Ele faz perfeitas todas as coisas no seu devido tempo. Não é que Deus não é Deus que está atrasado, é nós que estamos adiantados e apressados. No seu devido tempo, Deus sempre vem ao socorro dos seus filhos. Deus sempre vem ao socorro daqueles que não desistem de com fé buscá-lo no meio da aflição, daqueles que não desistem mesmo depois de dizer Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo depois de ter dito isso, continuam buscando a Deus. Deus sempre vem ao socorro dessas pessoas. E em vez de olhar com inveja e ressentimento para aqueles a quem Deus já livrou, use a experiência deles para alimentar a tua fé. Use a experiência deles para alimentar a tua esperança. Use a experiência deles para alimentar com Deus em oração. Diga para si mesmo, Deus livrou os meus irmãos das suas angústias. Isso quer dizer que a qualquer momento Ele vai me livrar das minhas angústias também. Então, em oração, diga a Deus o seguinte, enquanto você ora a Deus, Senhor, o Senhor respondeu às orações dos meus irmãos, o Senhor livrou a eles das suas aflições. E a tua palavra é bem clara quando diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Na verdade, o Senhor se gloria de que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor acusa os pecadores de fazer acepção de pessoas, mas o Senhor mesmo tem orgulho de não fazer acepção de pessoas. Então eu peço que o Senhor não comece a fazer acepção de pessoas agora. Eu peço que da mesma forma que o Senhor livrou os meus irmãos das suas angústias, eu peço que o Senhor também me livre das minhas angústias. E da mesma forma que o Senhor habita nos louvores aqueles que foram libertos pelo Senhor, quando o Senhor me livrar, eu também vou louvar ao Senhor, com a alegria de ter sido liberto da angústia. Obviamente que aqui eu não estou defendendo a ideia de que nós só louvaremos a Deus quando nos vermos livres da angústia. Eu não estou defendendo algum tipo de greve de louvor a Deus. É óbvio que nós louvamos a Deus em todas as circunstâncias. Mas como eu disse antes, o versículo 3, que fala de Deus habitando no meio dos louvores do seu povo, esses louvores aqui são aqueles louvores que são entoados com a alegria de quem se viu livre da angústia. Nós vamos louvar a Deus com lágrimas, com gemidos. Mas existe aquele louvor que é prestado a Deus com a alegria de quem foi liberto das suas angústias. E nós devemos ansiar pelo dia em que louvaremos a Deus dessa forma, com a alegria de quem foi liberto. Seja insistente e perseverante na oração, mesmo quando parecer que Deus tenha te desamparado. Deus jamais desiste dos seus filhos, então não desista de com fé buscá-lo no meio das aflições. Então, quando Ele te livrar, te der vitória, não deixe de proclamá-lo com louvor, como nós veremos na semana que vem.
Não diga, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Diga, Deus é o meu Pai e Ele não desiste de mim. Diga isso para o mundo, para o diabo e para você mesmo. E então, em resposta à perseverança de Deus, seja você também perseverante. Em resposta à não desistência de Deus, não desista você também. Não permita que a angústia te leve a negar a Deus, mesmo de forma camuflada. Não permita que a angústia te leve a desistir de Deus, mesmo de forma camuflada. Não permita que a angústia te leve a desistir de buscar a Deus e apresentar a Ele as tuas orações, os teus pedidos. Pelo contrário, quanto mais a angústia estiver perto, com mais ímpeto e ousadia você deve orar a Deus. E enquanto você ora, você deve dizer, não te afaste de mim, Senhor, porque a angústia está perto e não há ninguém que possa me ajudar. Vem para perto de mim, porque a angústia está aqui de novo e eu não sei o que eu devo fazer para me livrar dela. Só o Senhor pode me salvar, então peço que o Senhor me salve. Eu peço que o Senhor cumpra na minha vida as promessas que o Senhor fez a mim na sua palavra em Cristo Jesus. Eu peço que o Senhor cumpra na minha vida aquelas promessas que vão resolver as minhas circunstâncias. Aquelas promessas que vão resolver com perfeição tudo aquilo que agora me traz angústia. E então, tendo fé e confiança na intercessão de Jesus a teu favor, tendo fé e confiança no amor e na bondade que em Jesus Deus tem por você, saiba que você não será confundido, você não será envergonhado nessa fé e nessa esperança. Deus virá ao teu socorro, no devido tempo Deus vai te livrar da angústia e você o louvará com alegria. Deus é o teu Pai e Ele nunca desiste de você. Então, não desista de, com fé, buscá-lo no meio da aflição. Não desista de, no meio da aflição, orar a Deus com fé. Amém.